Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vou ler aqui Mateus 7, a partir do verso 24, para quem quiser acompanhar. Sim? Mateus 7, a partir do verso 24. Que vai falar assim. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nesse texto de Mateus 7, desde o início do capítulo, Jesus vai começar a tratar de alguns assuntos bem interessantes. Ele vai começar a ensinar algumas coisas para nós, lá desde o início. E durante todo o capítulo você vai percebendo que Jesus vai dando algumas ferramentas para a gente discernir algumas coisas. Ele vai nos dando alguns critérios para que a gente consiga julgar algumas coisas. Imediatamente antes dessa passagem que a gente acabou de ler, Jesus está tratando dos falsos profetas. E ele vai dizer, ele vai nos dar alguns critérios. Como é que a gente identifica um falso profeta? Esses critérios estão em Mateus 7. Ele vai dizer que a gente identifica um falso profeta pelos frutos. Então ele vai dizer que uma árvore boa dá frutos bons e uma árvore má dá frutos maus. Então você vai identificar um profeta pelos frutos. E logo depois ele já vai dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Porque em meu nome as pessoas vão chegar lá e vão dizer, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós curamos e profetizamos. E ele diz, eu vou dizer, não vos conheço. Porque ele já está explicando aqui que frutos não é aquilo que a gente faz em nome de Deus. A gente pensa assim, qual que são os seus frutos? Nossa, aquele homem, aquela mulher é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque ele faz muitas coisas para Deus. Aquele homem é um homem de Deus porque profetiza. Aquele homem é um homem de Deus porque prega muito. Aquela mulher é uma mulher de Deus porque, nossa, fala em mistério e fala e profetiza. Não, fruto não é o que você faz em nome de Deus. Fruto é o que você é. E foi o que foi pregado domingo passado. Justamente sobre isso. Então, como que eu identifico um falso profeta? Ele vai me dar critérios para isso. Para mim julgar. E aí, interessante que no início do capítulo ele vai falar assim, não julgueis. E no decorrer do capítulo ele vai te dar critérios para julgar. E a gente interpreta errado essa coisa do não julgueis. É como assim, se eu nunca pudesse emitir nenhum juízo de valor sobre nada. O que Jesus está dizendo é que eu posso julgar, baseado nos critérios que ele está me dando. Só que logo depois que ele diz assim, não julgueis, ele vai falar assim, olha, como que você, tendo uma trave no seu olho, vai tirar o cisco do olho do seu irmão? O que ele está dizendo aqui, ó? Você não pode julgar alguém por algo que você está cometendo a mesma coisa ou pior. Aí ele vai falar, hipócrita, primeiro você tira a viga do seu olho e depois você vai e tira o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, é para mim julgar. É para mim me meter na vida do meu irmão e tirar o cisco do olho dele? É, desde que antes eu tire a trave do meu. É isso que é a prerrogativa para que eu julgue. Antes de eu julgar um falso profeta, eu preciso ver se eu não sou um falso cristão. Eu posso julgar um falso profeta
Posso identificar alguém que é um falso pastor, um falso líder, um falso profeta, um falso crente? Claro que eu posso. Mateus 7 me dá esses critérios. Antes disso, eu preciso olhar para mim e ver se eu não sou falso crente. Porque o que tem de falso crente, criticando o falso profeta, não está escrito. E é nesse contexto que Jesus vem. Portanto, ele já vem direto para essa parábola. Ele fala dos falsos profetas, ele fala, então, não julguem. Então, quando vocês forem julgar, primeiro vocês julguem vocês, tirem a viga do olho de vocês, para que depois vocês possam ajudar o seu irmão e tirar o cisco do olho dele. E aí ele vem dizendo, portanto, aí a parábola que a gente leu. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. É nesse contexto que ele vem de comparação, pode perceber. No domingo passado, o Paulinho falou de algo parecido. Ele falou das 10 virgens, onde Jesus pega as 10 virgens e faz uma comparação entre 5 loucas e 5 prudentes. Seguindo a mesma lógica em Mateus 7, Jesus vai pegar 2 tipos de construtores. E ele vai comparar 2 grupos de construtores. Prudentes e insensatos, iguais às virgens. As virgens eram todas iguais, vocês lembram disso? Esteticamente elas eram iguais, faziam parte do mesmo grupo, mas geneticamente elas eram diferentes. Na parábola das 10 virgens, Deus está separando cristãos falsos de cristão verdadeiro. Ele não está falando de pessoas mundanas que estão no mundo, de pessoas que seguem outras religiões e de cristãos. Não, ele está falando que no meio dos cristãos dá para separar entre falso e verdadeiro. E é exatamente o que ele está fazendo aqui com os construtores. Ele está falando de um mesmo grupo de pessoas, os cristãos. Ele não está falando que o construtor imprudente, ele é as pessoas do mundo, as pessoas que não seguem o cristianismo, as pessoas que não seguem, que não professam o nome dele. Ele está falando que o construtor imprudente é alguém que ouve as minhas palavras. Pode ver que os 2 grupos de construtores, tanto os prudentes quanto os insensatos, eles ouvem as palavras. E quem que ouve as palavras dele, gente? Um ateu nessa hora, por um acaso, está com o YouTube ligado, ouvindo uma pregação? Alguém que segue uma religião afro, por um acaso agora está com o YouTube ligado assistindo nosso culto? Não, eles não ouvem as palavras. Quem é que ouve as palavras dele? Aqueles que se dizem cristãos. Esses são os que ouvem as palavras. Então ele vai pegar as pessoas que se intitulam cristãs e vai fazer uma comparação igual na parábola das 10 virgens. Os falsos, dos verdadeiros. E já vem nesse contexto do falso profeta. Ele vai descer discorrendo sobre isso. E engraçado que tanto o construtor insensato quanto o construtor prudente estão construindo. Ele não está falando assim, alguém que não produz coisa nenhuma e alguém que está tentando construir algo. Alguém que não faz nada da vida, que só fica vendo a vida passar. E outro que está tentando fazer alguma coisa. Não, ele está falando de um grupo de pessoas que tentam construir coisas. Pessoas que estão trabalhando em projetos. Que estão construindo. Todo mundo que está sentado nesse auditório, eu, inclusive, nós estamos construindo algo, não estamos? Não tem ninguém que não está fazendo nada da vida, absolutamente nada. Não, alguma coisa você está trabalhando. Alguma coisa você está tentando construir. Nós todos aqui, que estamos aqui hoje, nós somos construtores. Ele vai falar de construtor de casa. Casa não é uma coisa que eu construo de uma hora para outra. Casa aqui vai falar de projeto de vida. A casa vai falar o quê? Da construção da nossa história. Todos nós aqui, nesse exato momento, estamos trabalhando na construção da nossa história. E a gente vem trabalhando desde que a gente pegou a autonomia. Porque, por enquanto, quem está construindo a história do Felipe e do Isaac? Sou eu. A partir de um determinado momento, eles vão pegar as rédeas da construção da vida deles e eles vão começar a construir. Então, vocês que estão aqui, os adultos, estão construindo essa história desde a hora que vocês tiveram uma certa autonomia. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Se eu for sentar para conversar, tem alguém aqui trabalhando, pensando em mudar de emprego, pensando em fazer um curso, pensando numa faculdade,
pensando em mudar de ramo, mudar de cidade, pensando em construir uma casa mesmo, comprar um carro, adquirir um bem. Todo mundo está trabalhando em uma construção. Superficialmente, todos nós somos iguais. Todos os cristãos estão tentando construir alguma coisa. Todos os cristãos estão engajados na construção do projeto da sua vida, né? É disso que ele está falando. Olhando, então, os dois grupos são iguais. Eu olho para vocês e eu sei que vocês estão trabalhando em algo. Eu sei que vocês são cristãos, que vocês confessam o nome de Jesus e vocês estão aqui. Então, o que vai diferenciar um grupo do outro, já que eu olho para vocês e estão todos construindo? Então, não é a construção que nos diferencia. O que vai nos diferenciar é o fundamento. Um constrói sobre a rocha e o outro sobre a areia. E o interessante é que o fundamento não é uma coisa que eu consigo enxergar. Não é visível. É igual a parábola das 10 virgens. O azeite escondido ninguém via. Estava de reserva numa vasilha. E aqui o fundamento, eu não sei o fundamento que vocês estão construindo. Para eu saber o fundamento de uma casa, por exemplo, se eu olho uma bela construção, a hora que eu olho para aquela construção, eu já sei como ela foi fundamentada? Eu não tenho como saber. Eu tenho que sentar com quem construiu, eu tenho que conversar com quem construiu para saber como é que foi feito o fundamento daquela casa. A mesma coisa nós, para mim saber como vocês estão construindo, para vocês saberem como eu estou construindo, a gente vai ter que sentar. Eu vou ter que viver com vocês um pouco e eu vou começar a perceber, com o tempo de vivência e intimidade, eu vou saber o fundamento da casa de vocês. E algumas pessoas aqui eu já sei o fundamento da casa. Alguns estão construindo sobre a areia, outros sobre a rocha. Já tenho vivência, já consigo entender. Vocês a mesma coisa comigo. Então, para mim saber o fundamento, eu preciso de ter intimidade, eu preciso perguntar. Não é uma coisa que eu vejo. Eu não olho a Vânia lá e falo, a Vânia está construindo na rocha. Eu não tenho como saber, eu preciso sentar com ela. Quero saber as ideias dela, o que ela acredita, onde a vida dela está fundamentada. Então, o fundamento não é algo visível. E é isso que vai diferenciar as duas construções. E a gente vai ver que o prudente constrói sobre a rocha. E a quem a Bíblia faz menção como sendo a rocha? Todo mundo sabe aqui quem que é a rocha, gente. Desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia vai fazer menção do Senhor nosso Deus como a rocha. 2 Samuel 22, 32 vai dizer, pois quem é Deus além do Senhor e quem é a rocha, senão o nosso Deus? Isaías 26, 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Em Atos 4:11 a gente vai ver Pedro discursando para os principais da sinagoga, porque Pedro e João resolveram ir no templo. Chegou na porta do templo, tinha um paralítico. Eles, ao invés de dar esmola para o paralítico, olharam para o paralítico e falaram, levanta e anda. Imagina o escândalo. O paralítico levantou e andou. Os principais da sinagoga ficaram alvoroçados. Prenderam Pedro e João. Como é que vocês fizeram isso? Aí Pedro vai dizer para eles, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E que se tornou a pedra angular. Então, quem que é a rocha? Cristo. Ele é a pedra angular. A definição de pedra angular é uma base sólida que permite que a construção chegue à altura desejada. No sentido figurado, a pedra angular é o fundamento, é base de algo. Então, Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular. Para que serve pedra angular? Para que uma construção chegue à altura desejada. E aí, acontece algo interessante na vida das pessoas. Muitas pessoas, todo mundo conhece alguém assim. Quando não é a gente que é assim. Começa a construir algo. Aí para, porque não deu certo. Aí começa a construir um segundo algo. Aí para, porque não deu certo. Aí começa a investir em outro projeto, porque aquilo lá não era bem o que eu pensava. Aí eu começo um outro projeto. Aí eu paro, porque não era aquilo que eu pensava. Aí eu começo a construir uma outra coisa.
Já viram gente que é inquieta, que ela nunca para num negócio só? Ela está toda hora mudando, é uma inquietação. Toda hora ela começa um projeto e para, começa um projeto e para, começa um projeto e para. Nunca há uma evolução da construção de algo. Eu não estou falando, gente, de quando a gente começa a construir algo, e a gente entra lá no emprego, vamos supor, e de repente aparece uma oportunidade melhor, e a gente muda. Nesse caso, percebem que a minha construção está sendo edificada? Que eu estou crescendo? Aí eu começo algo, paro. Eu começo algo, não dá certo, paro. A pessoa acha que o problema dela é a construção. Eu não devia ter começado esse curso. Eu não devia ter entrado nesse emprego. Eu não devia ter assumido esse compromisso. A pessoa pensa que o problema dela é a construção. Aí toda hora ela muda de construção. O problema não está na construção, o problema está na ausência do fundamento. O problema está na ausência da pedra angular. É a pedra angular que vai fazer com que o edifício chegue à altura desejada. Aí a pessoa pensa que o problema é a construção. O problema é o fundamento. Nada que você construir fora da pedra angular vai ser edificado até o tamanho que tem que ficar. Nada que você construir fora de Cristo vai desenvolver, crescer. Não adianta mudar de construção. A gente precisa parar e pensar e começar a mudar o nosso fundamento. Porque em Colossenses 1,16 vai falar que Cristo ele não é só a rocha, a pedra angular que sustenta a minha vida. Ele é a rocha que sustenta o universo. Igreja, se tem alguma coisa em pé no universo, é porque Cristo é a rocha. Colossenses 1,16 vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, fundamento. E nele, tudo subsiste. Jesus não é um amuleto da sorte. Jesus não é um objeto que você põe na tua casa para trazer bons olhares e boas energias. Ele é a rocha, ele é fundamento, ele é pedra angular, a partir do que tudo, absolutamente tudo é sustentado. Aí não adianta trocar construção. Não adianta trocar de marido, não adianta trocar de emprego, não adianta trocar de curso, não adianta trocar de estilo. Você tem que trocar esse fundamento. A pedra angular é Cristo. Será que eu não estou igual aos principais da sinagoga lá de Atos 4? O Espírito está dizendo à igreja: este Jesus é a pedra que nós construtores rejeitamos, pois ele é a pedra angular, a mais importante de todas. Será que eu não estou rejeitando a rocha? Será que eu não estou sendo uma construtora que estou rejeitando a pedra angular? E qual que é a característica principal, gente, de alguém que está edificando sobre a rocha? A principal. Eu poderia falar várias aqui, eu vou focar só nessa. Alguém que constrói sobre a rocha tem estabilidade. Sabe, uma vez eu e o Paulinho, a gente foi fazer um passeio de trem. Sabe aquele passeio de trem, não sei se alguém já fez, que você desce a Serra do Mar de trem? E a gente fez esse passeio. Em determinado momento, a guia ia explicando para a gente. Em determinado momento do passeio, a gente parava, o trem, a gente estava descendo e um trem subia também. Em um determinado momento daquelas montanhas, os trens se cruzavam. Então, os dois ficavam em cima do monte. Era assim, uma quantidade absurda de toneladas de ferro em cima de um monte. E aí, uma hora era 2, então era o dobro de peso. Aí a guia falou assim: mas não se preocupem, não vai cair a montanha. Porque a gente já ficou pensando, né? Um tanto desse tonelada de ferro aqui,
vamos desmoronar tudo. Não fiquem preocupados, porque essa montanha tem uma formação rochosa. Então, vocês não vão nem sentir a hora que o outro trem encontrar. Ela falou isso. Durante todo o trajeto, o trem ele vai trepidando um pouquinho, né? Nos trilhos. É normal. Mas no momento que a gente estava na montanha rochosa, e que os trens passavam ao mesmo tempo, a sensação era a mesma de uma bicicleta passando num asfalto de borracha. Não trepidou absolutamente nada. A gente não sentiu nenhum... Parecia que a gente nem estava no trem. Parecia que a gente estava no ar. Parecia um negócio de borracha, assim. Naquele momento, o Espírito Santo me fez lembrar. Ele é rocha. Você não vai sentir nenhuma trepidadinha. Estabilidade. Rocha traz estabilidade. Você já visitou uma pessoa doente, bem doente, que tem a vida firmada na rocha? Nem parece que ela está doente. Você sai de lá visitado ao invés de visitar. Você pensa que você vai fazer uma visita para o enfermo, você que sai visitado da visita do enfermo. Porque quem está sobre a rocha tem estabilidade. Em Salmo 62:6 vai falar assim, ó: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Salmo 125, que todo mundo fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. A estabilidade de uma pessoa não diz sobre a construção dela, diz sobre o fundamento. E a instabilidade de uma pessoa fala mais sobre o fundamento dela do que sobre a construção. Então, qual que é a principal característica de alguém que constrói em Cristo? Estável. O mundo está caindo, não se abala. A fé permanece firme, firmado na rocha. Não tem momentos de instabilidade. Só que tem um problema, eu sei que vocês estão construindo e eu estou construindo também. E foi esse o nó crítico dessa mensagem. Porque eu pensei, eu estou construindo. Sim, né, desde pequena minha vida vem sendo construída. E eu quero até fazer um parênteses aqui. A gente está construindo a vida dos nossos filhos. Dos pais que estão aqui, dos pequenos, né? Dos maiores a gente já perdeu a autonomia, claro. Mas dos pequenos a gente está construindo. E aí a gente vai vendo as aptidões, a gente vai vendo as habilidades, a gente vai colocando ele em curso, não é? Gosta de ir em parquinho, a gente leva em parquinho. Gosta de chocolate, a gente dá chocolate. Gosta de videogame, a gente dá videogame. Gosta de viajar, a gente leva a viajar. E a gente vai construindo aquela criança. E a gente está tão focado em construir os nossos filhos que nós estamos tirando o foco do fundamento. Será que a gente está lançando o fundamento que é Cristo? Ou a gente está ensinando os nossos filhos a amarem mais as coisas desse mundo? Sabe que Deus falou isso comigo? Porque o Felipe gosta de muitas coisas. E eu sempre tento, a gente é assim, a gente tenta proporcionar tudo que eles querem, não é? Tudo que eles gostam, a gente faz questão, nossa, ele gosta disso, vou levar, ele gosta daquilo, vou levar. O Felipe se encantou com um trompete, eu já logo comprei um ingresso da orquestra de Sesumar, levei ele lá para a orquestra. Tudo eu quero realizar para ele. Será que eu não estou ensinando o Felipe a amar as coisas desse mundo? A amar demais isso aqui? Tudo é muito prazeroso para ele. Tudo é muito bonito. Eu levo para viajar, eu levo para ver orquestra, eu levo para comer fora, eu levo para parquinho. Eu não estou falando que você nunca tem que levar. Mas será que eu estou lançando o fundamento? Será que eu estou mostrando para o Felipe que nada, absolutamente nada nesse mundo vai suprir a ausência que ele tem no interior dele, que é por Cristo? Será que eu não estou ensinando ele a toda hora querer algo desse mundo? Porque toda hora ele me pergunta, tem surpresa? Tem surpresa? Tem surpresa? Isso começou a me incomodar. Parece que ele está sempre precisando de algo desse mundo para se satisfazer. Eu preciso mostrar para o meu filho o fundamento que é Cristo. Nenhuma surpresa do mundo vai te suprir. É só Cristo. Então a gente está lançando os fundamentos na vida dos nossos filhos também. Só que a nossa casa já foi construída, a gente já está bem grande, né? Às vezes quem construiu a gente na infância, construiu muito mal. A gente foi construído com muitos traumas.
Com muitas coisas que a gente não consegue mais voltar atrás para mudar, não é? Já está construído. E depois que a gente toma as rédeas da nossa vida, também a gente começa a construir. Às vezes a gente constrói tudo errado, casa errado, faz o curso errado, entra no emprego errado. Aí você fala para mim, agora eu já construí. E agora? Já está construído. Aí eu perguntei para o Paulinho, eu já tinha uma ideia, né? Mas eu falei, vou conferir, porque vai que eu estou falando bobagem. Depois de uma casa construída, dá para mudar o fundamento? Depois de construída? Eu estou falando aqui, você tem que mudar o fundamento. Depois de uma casa construída, humanamente falando, a gente muda o fundamento? Aqui nas coisas desse mundo? Não tem como. Construiu aquele fundamento lá. Só que Gênesis 18, 14 vai falar assim, ó, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Aí o Espírito Santo me levou lá em Salmo 40. Salmo 40, Davi vai falar assim, ó, eu pensando, e agora como que eu troco o fundamento? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele muda o fundamento. Só que o que o salmista fez? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele ouviu o meu grito de socorro. Como que eu mudo o fundamento se a minha esperança está? Se o meu marido vai mudar? Se o meu patrão vai aumentar meu salário? Se a minha esperança está na igreja, no CNPJ, nessa placa? Como que o meu fundamento vai mudar se eu estou esperando pelo pastor, pelo líder, pelo A, pelo B e pelo C? Eu tenho que esperar pelo Senhor. Eu tenho que pegar minha esperança e depositar toda nele. Clamar por socorro. Ele vai tirar os meus pés desse terreno instável e vai me firmar nele. Ele faz essa mudança de fundamentos. Não é tarde. Dito isso, como é que eu tiro a trave do meu olho? Porque eu estou olhando para mim, né? Eu estou olhando para a minha casa, para o meu fundamento. Não estou olhando para a irmã Doquinha, para a irmã Joaninha, para o fulano. Não estou olhando para a minha casa. Agora eu preciso olhar para a minha casa e tirar a trave do meu olho. Aonde é que está o meu fundamento? A gente precisa fazer essa análise, irmãos. Enquanto igreja. Porque assim, tem que ter uma separação. É muito crente fake. Muito. É demais. E eu preciso olhar, não se o outro, se a fulana, se a ciclana, se o Beltrano é fake. Eu preciso olhar para mim. Será que eu não sou falsa? Será que eu não sou uma falsa cristã? Como é que eu tiro essa trave do meu olho? Como que eu identifico aonde a minha casa está construída? A Bíblia vai falar, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como o homem que construiu a casa na rocha. A santidade é o lado visível da obediência. Ou a obediência é o lado visível da santidade, quero dizer. Porque eu posso olhar vocês todos bem vestidos e falar, todo mundo santo aqui. Mas eu só vou saber quem é obediente, quem é santo de verdade pela obediência. É o lado visível. Então, como que eu sei se a minha casa está construída na rocha? Se eu escuto o que ele fala, ouço as palavras dele e depois eu ponho em prática. Porque ouvir todo mundo ouve. Eu posso entrevistar todos vocês aqui, vocês têm um conhecimento imenso de Bíblia, eu sei. E não me importa o quanto você sabe, importa o quanto você pratica. Desde que fundou essa igreja, o Paulinho fala sobre secreto. Agora, quem está indo para o secreto? Ouvir sobre o secreto, está todo mundo escutando, gente, ninguém aguenta mais. Ouvir sobre jejum. Gente, não foi Paulinho que inventou isso não, isso aqui está na Bíblia, tá? Ouvir sobre jejum, a gente ouve desde que fundou essa igreja, mas quem que jejua? A gente ouve as palavras, mas a gente pratica. O que eu estou praticando daquilo que eu estou escutando? Se eu só escuto e não pratico, minha casa está na areia.
Hoje eu preciso depositar minha esperança no Senhor e gritar por Ele, para que Ele tire meu pé desse charco de lodo e coloque sobre a rocha. Só ouvir não coloca a minha casa na rocha. Aí eu vejo o fundamento pela prática da palavra. A obediência é que vai me levar a essa estabilidade, gente. E também eu vejo onde uma casa está construída no dia mau, porque ele vai falar assim, soprou o vento, veio as ondas, e essa casa continuou firme. Ou seja, no momento de dificuldade, é que eu vou ver a firmeza de uma pessoa. Porque tem gente que está muito bem, maravilhosamente bem, saltando, profetizando, cantando, recolhendo a oferta, aceitando Jesus no final do culto. Veio o vento, ela desiste de Cristo. Porque Cristo não superou as expectativas dela, e não fez aquilo que ela queria. Olha, que absurdo. Não foi como eu queria, está difícil demais. Eu declino da fé. O dia mau vai mostrar onde a minha casa está construída. Quem constrói na areia ouve as palavras, mas não pratica nada. E no momento da tempestade, declina da fé. Não permanece firme em Cristo. Vem a doença, não fica firme. Perde o emprego, não fica firme. Um ente querido morre, já não fica firme. Casa construída na areia. Agora analise você. Eu sou uma construtora prudente ou insensata? A Bíblia no Salmo 53, no verso 1, vai falar assim, ó. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O insensato não é o ateu. O ateu vai espalhar para os 4 cantos. Não tem Deus, Deus não existe, eu não acredito que Deus existe. O insensato vai falar, eu amo Jesus, eu acredito em Deus, olha Deus, meu parça. Mas dentro do coração dele, ele vai dizer, não tem Deus. Aqui quem manda sou eu. O insensato fala no seu coração, no seu íntimo. Não, aqui eu vou fazer do meu jeito. Por fora ele está falando de Jesus, ele está frequentando a igreja, ele está vindo aqui. Por fora ele está amando Jesus. Por dentro ele está dizendo, não há Deus. No seu íntimo, quem senta no trono do seu coração é Ele mesmo. Aí eu tenho um exercício para você fazer, que é um exercício que eu sempre faço quando eu quero começar algo diferente. Quando eu quero empreender, quando eu quero construir algo, quando eu vou começar um projeto que tem a ver com a construção da minha vida. Que você também possa fazer esse mesmo exercício. Por que é que eu quero fazer isso? Por que eu vou fazer esse curso? Por que eu quero mudar de emprego? Por que eu vou me casar? Por que eu vou mudar de casa? Por que eu vou para aquela igreja? Por que eu quero fazer isso? Qual é o motivo? Se a resposta que eu der for, é meu sonho fazer esse curso. É meu sonho ser mãe. Meu sonho casar. Desde pequena. Eu estou construindo sobre areia. Eu não sou um fundamento confiável. Desde quando o meu sonho vai sustentar uma edificação de vida? Fala para mim. Agora, quando eu falo, eu quero fazer esse curso, qual que é o principal motivo? É porque eu quero servir Ele melhor. Eu quero mudar de emprego, porque o Senhor está me dando essa direção. Eu quero mudar de igreja, porque Deus está me direcionando para isso, e eu quero obedecer o que Ele manda. Sabe, ter a casa na rocha é quando eu abro mão daquilo que eu estou sonhando, para viver o que Ele quer, o que eu vivo, para viver o sonho dEle. Quantos sonhos eu já tive que entregar diante de Deus, e Deus disse, não, esse não é meu sonho para você. Quantos planos maravilhosos eu já tive. Nossa, eu já tive tanto plano legal, que eu cheguei para Deus com aquela ideia. Deus, eu tive uma ideia, que você não tem base. Aí Deus, Carol, será que você vai se contentar só com a minha vontade? Não, mas eu vou te servir. Não, Carol, você está fundamentada no seu sonho. Para me servir, você faz o que eu quero, e não o seu sonho de infância. Às vezes não tem nada a ver com o que eu quero. Então, quando a minha casa está firmada na rocha, eu sonho os sonhos dele.
Claro que depois eu posso ganhar mais, eu posso ter estabilidade financeira também com isso, mas esse não é o centro, esse não é o fundamento do que eu quero. Eu quero agradar Ele, eu quero servir Ele melhor, eu quero obedecer o que Ele quer, eu quero andar na liderança dEle. A gente não cantou aqui sobre o dinheiro? Tudo que eu tenho é teu, Cristo, minha casa é dinheiro, faz-me rir. O dinheiro. Tem gente discutindo até hoje se deve ou não dar dízimo, porque não está na nova aliança. Tem nada no Novo Testamento que diz sobre dízimo, e a pessoa fala, não tem nada, eu não dou. O padrão da nova aliança aumentou para tudo, queridos. Dízimo é coisa de fariseu, tá? O Novo Testamento vai dizer, cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que o Espírito Santo pediu para você contribuir? Contribua. Para mim, ele nunca pediu 10%, sempre foi mais. Pode ser que para vocês ele peça outro valor, menos de 10, eu não sei, porque cada um vai contribuir segundo propôs no seu coração, na liderança do Espírito. Eu lembro uma vez quando o dinheiro era curto, gente, em casa. E eu lembro que sobrou R$125 que eu ganhava, mas meu dízimo nunca foi 10%, porque segundo o Espírito Santo me liderava, ele nunca me pediu 10% do meu salário. Nunca. E aí, além de eu não dar só 10%, porque a gente sempre contribuiu na liderança do Espírito, no que ele pedia. Não importa a porcentagem, se era 90, se era 80 do salário, meu dinheiro é dele. Não é isso que a gente cantou agora? Por que eu estou falando disso? Porque aí a gente identifica um ídolo, sabe? Se eu tenho dificuldade de falar desse assunto, é porque isso me domina. O dinheiro nunca me teve. O dinheiro me serve, eu não sirvo ele. Não tem problema de dizer que meu dízimo nunca foi 10%. Eu não estou na antiga aliança. Então Deus não precisa determinar um valor para mim. O que Ele mandar, eu dou. Aí sobrou R$125. E aí eu estava olhando uns bores, o Felipe era bebê, eu queria comprar bore para o Felipe. Aí eu lá olhei os bores que eu queria, escolhi. Quando eu fui para pedir, né, para a moça, o Espírito Santo falou para mim, pega esse dinheiro, deposita na conta da fulana. Eu peguei o dinheiro, eu nem olhei mais, eu já tinha escolhido os bores. Era o que me sobrava, digamos assim. Então, além de eu já ter contribuído, dado meus dízimos, minhas ofertas, eu ainda tinha esses R$125. Tá bom, na hora eu fiz o depósito. Eu nem lembrei mais. Não veio no meu coração, eu queria tanto esses bores. Passou 10 minutos, a Camila me manda umas fotos de uns bores e fala, eu quero comprar esses bores pro Felipe aqui. Era exatamente os bores que eu estava olhando, gente. Aí eu falei, gente do céu, realmente, né? Será que a nossa vida é dele? Será que ele é a rocha que está sustentando? Será que ele é o fundamento? Será que a gente colocou ele de pedra angular? Será que eu não estou rejeitando essa rocha? A rocha que vocês, construtores, rejeitaram. Ela veio a ser a mais importante de todas, a pedra angular, a pedra de esquina. E eu quero perguntar para você. Quem aqui quer construir sobre a rocha? Eu não sei qual que é o fundamento agora da sua vida. Pode ser outro. Mas quem quer? Quem quer construir sobre a pedra angular? Quem quer ter ele como centro, Quem quer ver uma construção evoluindo? Não com base no seu sonho, no seu umbigo. Com base no que ele quer. Com base nele. Com base em Cristo. Naquele que sustenta todas as coisas. Quem quer construir sobre a rocha? Eu quero que você cante essa canção. Eu quero que você declare essa canção. Esse trecho dessa canção comigo. Você pode se pôr em pé. A gente já vai finalizar. Eu quero que você faça isso com muita convicção. Você que quer mudar o fundamento da sua vida.